se o Kovu morresse em O Rei Leão 2? Você já parou para pensar nas consequências que isso traria, não apenas para a história, mas para todo o equilíbrio das terras do reino? A morte de Kovu em qualquer ponto da narrativa não seria apenas uma tragédia pessoal, mas um desastre político e emocional de grandes proporções. Kovu não era apenas um jovem leão com um destino planejado por Zira. Ele representava a ponte entre dois mundos, a esperança de reconciliação entre os seguidores de Scar e o reinado de Simba. Se ele morresse, tudo mudaria, e não para melhor. Vamos começar imaginando um cenário onde Kovu morre ainda filhote, antes mesmo de conhecer Kiara, antes de ser exilado com sua mãe e irmãos, antes de entender o que era o ódio que Zira cultivava em seu coração. Nesse ponto da história, Kovu ainda é só uma criança, mas já é moldado para ser o sucessor de Scar, mesmo sem ter ligação de sangue com ele. A escolha de Scar em adotar Kovu como seu herdeiro não era baseada em afeto, mas em estratégia. Zira absorveu essa missão como um culto. Kovu seria sua arma perfeita para recuperar o trono, destruir Simba e restaurar a linhagem das sombras. Se ele morresse nessa fase, ainda criança, talvez em um ataque de outro animal, por uma doença ou acidente, o plano de Zira perderia o alicerce principal. Sem Kovu, ela entraria em colapso. Nesse cenário, Zira provavelmente tentaria converter seu filho mais velho, Nuka, no novo escolhido. Mas aqui entra um problema grave. Nuka é instável, tem baixa autoestima, é desajeitado, vive buscando a aprovação da mãe e claramente não tem o perfil de liderança que Kovu demonstrava mesmo em sua juventude. Zira, movida pela frustração, forçaria o treinamento de Nuka, empurrando sobre ele uma responsabilidade que ele não teria estrutura emocional para suportar. A pressão o deixaria ainda mais instável, aumentando o risco de decisões precipitadas e comportamentos perigosos. O plano de vingança continuaria, mas com uma peça fraca no centro. O resultado? Uma tentativa de ataque mal executada. Possivelmente, uma invasão mal calculada às terras do reino que terminaria em tragédia. Sem Kovu, a guerra aconteceria mais cedo e sem a chance de diálogo, o conflito seria brutal, sem nenhuma chance de reconciliação. Agora vamos imaginar uma segunda linha narrativa. Kovu não morre filhote, mas sim durante os eventos centrais da história. Ele é acolhido por Kiara, começa a questionar o que aprendeu, sente que há algo errado com a forma como Zira vê o mundo. Ele se aproxima de Simba, tenta conquistar sua confiança, e é nesse momento, no auge da transição entre ser um inimigo e um aliado, que sua vida é interrompida. Talvez por uma armadilha de Zira, talvez defendendo Kiara de um ataque surpresa, talvez sacrificando-se para salvar Simba ou outro personagem. O impacto dessa morte seria devastador. Kiara entraria em choque. Ela não apenas perderia o leão, por quem estava se apaixonando, mas também perderia a chance de provar ao pai que o mundo podia ser diferente. Simba se sentiria responsável. Ele hesitou em confiar em Kovu, e agora que estava prestes a aceitá-lo, o destino o tiraria de cena. Zira, ao ver Kovu morto, não sentiria dor, mas sim uma confirmação de que sua visão de mundo estava certa. A paz era uma ilusão e a violência era o único caminho. Sem Kovu para servir de ponte entre os dois lados, o ciclo de ódio se intensificaria. O reino de Simba se tornaria um campo de batalha. As terras do reino, que finalmente estavam se recuperando após o reinado sombrio de Scar, voltariam a ser um local de morte e destruição. Não haveria aliança entre clãs. Kiara não teria voz ativa o suficiente para impedir a guerra. A morte de Kovu mataria não apenas um leão, mas a última esperança de evitar o colapso total. Mas o cenário mais intenso é imaginar Kovu morrendo na batalha final, quando já estava do lado de Simba e Kiara, quando já havia traído Zira e declarado sua nova lealdade. Visualize o campo de batalha. Os forasteiros avançam, liderados por Zira, sedenta por vingança. Os leões do reino tentam se defender, liderados por Simba, e ao lado dele, Kovu, que já não luta por sangue, mas por paz. No meio do confronto, Zira tenta matar Simba. Kovu vê e se joga na frente. Ele é atingido, mortalmente ferido. A luta para. Kiara corre até ele. Simba fica sem reação.
Zira, diante do corpo do filho, pela primeira vez hesita. Mas ao invés de se render, ela se enfurece ainda mais. A morte de Kovu, que poderia ser um gatilho para o fim da guerra, se torna o combustível final da destruição. Zira parte para cima de Simba novamente. Kiara tenta impedir. A batalha se torna um caos completo. No fim, talvez Zira morra também, como no filme original ao cair no rio. Mas dessa vez, não por recusar ajuda, e sim por buscar vingança, até o último segundo. Sem Kovu vivo, o reino não teria como se unir aos forasteiros. Kiara se tornaria uma princesa marcada pela dor, amargurada, desconfiada. Simba terminaria o reinado sob a sombra de ter perdido o único leão que poderia trazer equilíbrio. E os exilados, sem liderança, sem perspectiva, seriam extintos ou expulsos para longe. A guerra acabaria com a vitória de Simba, mas a um custo tão alto que o reino nunca mais seria o mesmo. E se você acha que isso é o fim, vamos ainda mais longe. Imagine que Zira, após a morte de Kovu, consegue vencer. Ela mata Simba, toma o trono à força e entrega o reinado a Nuka. Sim, Nuka, o leão mais instável, inseguro e emocionalmente desequilibrado da história. Sob o comando de Nuka, as decisões seriam caóticas. Ele não teria capacidade de manter a ordem nem entre seus aliados. Os outros animais, já desconfiados após o reinado de Scar, abandonariam o reino. O ciclo de fome retornaria. As estações não seriam mais respeitadas. O equilíbrio natural seria destruído. As hienas ou até outros predadores talvez fossem trazidos de volta por Nuka para manter o poder pela força. Um reinado de terror, pior do que o de Scar, poderia surgir. Nuka, diferente de Scar, não teria inteligência. Só teria raiva. E isso seria o fim das terras do reino como conhecemos. A morte de Kovu não é só uma perda emocional. Ela representa a quebra de uma linha de evolução. Ele era o único que poderia unir passado e futuro. Tinha o sangue dos exilados, mas o coração, livre. Tinha a força para liderar, mas também a empatia para mudar o caminho. Era o equilíbrio entre razão e instinto, entre justiça e compaixão. Kovu morto significa o fim da chance de um reinado verdadeiramente renovado. Se Kovu morresse, não haveria paz. Kiara não teria com quem construir um novo ciclo. Simba terminaria o reinado sem deixar um sucessor digno. E as terras do reino entrariam em decadência, seja pela guerra, seja por um novo tirano como Nuka, seja pela desunião total das espécies. Por isso, a sobrevivência de Kovu é mais importante do que muitos percebem. Ele não é apenas o par romântico da princesa. Ele é a chave para encerrar o ciclo de ódio iniciado por Scar. É o único capaz de transformar o legado sombrio em uma nova era. Sua morte, em qualquer ponto da história, teria desencadeado o colapso. Por isso, a decisão de mantê-lo vivo em O Rei Leão 2 não foi apenas emocional. Foi estrutural, foi narrativa, foi simbólica e, acima de tudo, foi necessária para que o ciclo se quebrasse. A morte de Kovu transformaria O Rei Leão 2 em uma tragédia completa. A história perderia seu ponto de esperança. O legado de Simba não teria continuidade. E o que começou com o nascimento de um herdeiro em O Rei Leão 1 terminaria com o fim da linhagem, da paz e da harmonia. Tudo por causa da ausência de um único leão que, com seu coração dividido, conseguiu unir